Um bom dia a todos meus amigos da ITS que estão assistindo hoje pela manhã o nosso mais novo quadro, que eu tive o prazer de ser convidado pelo meu amigo Lucas Braga, que é o Minuto Tributário. Neste quadro, como você já deve imaginar, falaremos sobre as notícias tributárias daquele respectivo dia ou daquela do dia anterior que ocorreu naquela determinada semana para você que está tomando seu café da manhã, que está indo para o seu trabalho de Uber ou qualquer outra situação, puder se atualizar e tomar esse conhecimento matinal. E aí nos comprometeremos com vocês para estar aqui 2 dias por semana, nos dias de terça e nos dias de quinta, para falar sobre temas bem polêmicos do direito tributário. E não é à toa que escolhemos para começar o dia de hoje, dia 29, o dia da famigerada tese do século. Será que teremos um desfecho hoje? Se tivermos um desfecho hoje, falaremos bastante sobre esse tema também na terça que vem, certamente. Mas o fato sobre essa tese, que é da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, um tema que particularmente eu tenho um carinho muito grande, é de que a gente não sabe o que é que vai ocorrer amanhã no Supremo. Essa é uma tese que lá em 15 de março de 2017 teve um desfecho e favorável aos contribuintes. Um desfecho que o STF tomou a decisão dizendo, olha, o PIS e COFINS são 2 contribuições que incidem sobre a receita bruta. E o ICMS, ela obviamente compõe essa receita bruta, porém é uma receita estadual. O STF acabou dando uma interpretação econômica a este fato e acabou determinando, por maioria, a exclusão do ICMS das bases de cálculo desses tributos. E aí, em sede de embargos de declaração, a Fazenda Nacional, que foi a derrotada no processo e resignada, ela passou a discutir sobre temas de extrema relevância e que hoje teremos esses debates. São eles: se haverá ou não modulação dos efeitos, e eu falo mais um pouquinho sobre essa questão da modulação mais para frente, ou se teremos também a limitação de qual ICMS deverá ser excluído da base de cálculo daquelas contribuições. Na prática, o que é que o STF decidiu e o que é que o contribuinte sempre esperou? Que o ICMS a ser excluído da receita bruta seria aquele ICMS faturado. Por quê? Porque na receita bruta, se você vender um produto a R$100 e sobre aquela venda incidiu 18% de CMS, ou seja, R$18 de CMS faturado, se esperava o contribuinte que o ICMS a ser excluído da receita bruta dessa tese do século seria o ICMS faturado. Eis que vem a Fazenda Nacional, apresenta essa carta na manga de que o ICMS não deveria ser o faturado, deveria ser sim o ICMS pago. E sem entrar no mérito de se é o pago, se é o faturado, o que é que o STF vai decidir, iremos aguardar, muito possivelmente no julgamento de hoje, um desfecho desse tema. Um desfecho se é o pago ou faturado. Um desfecho, talvez, que nem seja nenhum dos dois. O próprio contribuinte, ele diz que, olha, o pago, na maioria das vezes, ele é até menor, ele é até menor do que o ICMS devido. Então vamos fazer o seguinte, STF, vamos excluir o ICMS das 2 bases? Vamos excluir o ICMS da entrada, que é dos custos, que muitas vezes uma empresa que recolhe PIS, COFINS pela sistemática não cumulativa toma crédito dessa primeira base, ela excluiria dos créditos, mas também excluiria o ICMS da saída. Tirar esses R$18 dos R$100, por exemplo, incidir, por exemplo, o PIS e a COFINS sobre apenas a diferença desses R$72. Então, o que é que hoje vai ser decidido? Além dessa questão de qual ICMS deve ser excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS, a questão da modulação dos efeitos, tá? Só relembrando a vocês, a Fazenda, nos seus embargos de declaração, pediu para que a modulação fosse a partir de 2018. Ela jogou uma data prospectiva e que o STF julgasse inconstitucional sem resguardar os direitos daquelas pessoas ou empresas que haviam propostas a ação judicial no passado. Ou seja, a modulação dos efeitos no melhor mundo, que você não resguarda o direito de quem propôs a ação e que você acaba não dando o dinheiro para ninguém. Mas óbvio que o contribuinte ele acabou defendendo e
foi no sentido contrário, dizendo que, olha, se houver modulação dos efeitos, que se resguarde ao menos os direitos de quem propôs a ação. E o STF vai decidir, ao menos esperamos, essa questão também amanhã, porque muitos processos aguardam suspenso. Ponto muito interessante que eu chamo a atenção de vocês é que neste processo não haverá sustentação oral amanhã, tá? Então o debate ele vai ser minorado, porém tanto a OAB, tanto as entidades de classe como CNI, a Confederação Nacional de Indústrias, representaram, melhor dizendo, muito bem os contribuintes. Por outro lado, a Fazenda, seja por meio do ministro da Economia ou por meio de seus procuradores da Fazenda Nacional, também fizeram um jogo político e um jogo que existe nos tribunais superiores muito grande sobre a possibilidade de rombo nos cofres públicos da União. O que esperar para amanhã? Realmente eu não gosto nem de me arriscar a dizer, mas juridicamente falando, eu esperaria que fosse o ICMS faturado excluído e espero também que haja, se houver modulação dos efeitos, que haja ao menos a resguardada do direito daquelas empresas que propuseram a ação até a data dos embargos. Modulação dos efeitos, para quem não sabe, e aqui eu só vou alongar mais um pouquinho esse tema, é justamente aquela linha temporal que o judiciário coloca para resguardar um determinado direito da Fazenda por uma determinada modificação jurisprudencial ou algo do tipo. Por exemplo, o STF pode amanhã chegar e dizer que, olha, a norma, embora ela tenha sido inconstitucional desde o seu nascedouro, ela passou a ser inconstitucional apenas a partir do dia 29 de abril de 2021. E quem propôs a ação antes tem a declaração de constitucionalidade pretérita. Porém, aqueles contribuintes que não propuseram, o direito não socorre aos que dormem. Você só vai gozar daqui para frente do benefício dessa ação. Beleza? Só para também mostrar um ponto interessante, é que todas as notícias do Valor, as últimas notícias, todas elas vêm sendo sobre esse tema de tão importante que é, seja falando sobre o lobby que existe dos ministros, ministro da Economia, dentre outros ministros da Presidência da República, falando sobre essa tese, falando inclusive, obviamente, olha, você vai dar um rombo nos cofres públicos, STF, se você julgar da forma que o contribuinte quer. Porém, do outro lado, a gente também tem uma força muito grande de confederações nacionais, como da indústria ou do comércio, e também, por exemplo, a própria ANEEL divulgou dizendo que baixará as contas de energia por essa desoneração, por essa recuperação do crédito do PIS/COFINS sobre a energia elétrica, repassará às distribuidoras isso ao consumo final. Então, o jogo é bem jogado dos dois lados e vamos amanhã saber o que é que está ocorrendo. Outra notícia interessante que saiu hoje, melhor dizendo ontem, é falando sobre a tese do século e a afetação da Bolsa de Valores. Porque muitas empresas, seja aquelas que ganharam ação, elas já passam a reconhecer esse direito em seu ativo. Elas passam a aumentar o seu balanço, tá? Então, independentemente do que é que restou decidido para elas, isso pode afetar o balanço das empresas que estão na Bolsa de Valores. Isso amanhã, se for contrário ao contribuinte, obviamente pode ter uma queda na Bolsa de Valores. Favorável ao contribuinte, me arrisco a dizer que pode ter uma elevação da Bolsa de Valores. Outra notícia interessante é justamente falando desse rombo, né, que existe ali nos cofres dos contribuintes. Então é outra notícia recente que eu chamo a atenção de vocês. Como vocês podem ver, o valor econômico ele está recheado deste tema. E aí, outra notícia, pessoal, muito interessante. Aqui vamos sair um pouquinho da exclusão do ICMS, que já tomou um belo tempo nosso. São 9 minutos de exclusão do ICMS. Mas vamos falar da tese do ICMS antecipação. Essa tese do ICMS antecipação, a inexigibilidade dessa quantia paga pelas empresas do Simples Nacional, tá? Toda vez que os produtos passam na sua fronteira. O que é que está sendo julgado nesse tema? São os contribuintes, aqueles varejistas que são optantes do Simples Nacional, querendo retirar aquela cobrança do ICMS que se tem quando entra o produto na sua fronteira e esse produto é adquirido para revenda. Na prática, por exemplo, se eu adquiro uma mercadoria do estado de São Paulo, essa mercadoria ela vem com um destaque de 7% de ICMS, em que o fornecedor, o meu fornecedor, aqui eu sou de Pernambuco, tá? O meu fornecedor ele vai destacar e vai realizar a apuração do ICMS dele internamente.
Mas, porém, quando essa mercadoria chega até mim, o que é que o meu estado faz? O que é que Pernambuco faz? Ele cobra a diferença entre 7% e os 18%, vamos dizer que seja a alíquota desta mercadoria. É o ICMS que a gente chama antecipação. Até algumas pessoas, de forma menos técnica, chamam essa cobrança de ICMS de FAO, mas não é o DIFAL, porque o DIFAL é quando se trata de venda para consumidores finais, e em muitos cursos e lives a gente acaba falando disso pela ITS, tem lá no YouTube, tá? Mas o fato é que quando a mercadoria chega no estado de Pernambuco, o estado de Pernambuco me cobra um ICMS antecipado de 11%. E muitas vezes ainda diz, olha, se tu adquirir sua mercadoria por R$100 e veio R$7 de destaque nessa sua nota fiscal de entrada, eu vou lhe cobrar não apenas 11% sobre 100, mas eu vou lhe cobrar 11% sobre 100 vezes uma margem de valor agregado, porque eu vou te cobrar uma quantia que tu vai pagar lá quando tu realizar essa venda à empresa do Simples Nacional. Mas o que é que ocorre? O ocorre é que essa empresa que adquire e paga esse ICMS fronteira com uma margem de valor agregado, ela acaba não tomando crédito. Isso só faz sentido, essa lógica de se antecipar o fluxo de caixa para os estados, só faz sentido para as empresas que são do lucro presumido e do lucro real, porque essas empresas tomam crédito do ICMS. E não faz sentido para as empresas do Simples. E o que é que as empresas do Simples levaram ao judiciário? Dizendo, olha, STF, essa cobrança é inconstitucional porque viola o benefício constitucional do favorecimento do microempreendedor e, obviamente, ME e EPP, tá? E aí, essa discussão chegou no Supremo. Em 2018, em novembro, iniciou o julgamento e esse julgamento se encontra 4-1 em votos favoráveis ao contribuinte. O contribuinte vem ganhando e Gilmar Mendes, no ano de 2018, pediu vistas do processo. E ao pedir vistas do processo, ele só está trazendo esse processo quase 2 anos após, 1 ano e meio, basicamente, após o primeiro pedido de vista. E aí, trazendo esse pedido, ele vai ser julgado agora, como vocês podem ver, ou não sei se conseguem ver, mas o RE é 970821. E nesse RE ele vai ser julgado até o dia 5 de abril. Então, ou seja, é um julgamento eletrônico, essa volta de pauta, e que vai ter toda essa repercussão para as empresas do Simples Nacional, porque esse julgamento vai ocorrer sob o rito da repercussão geral. Então, fiquem atentos, é uma oportunidade, é uma tese interessante e que em muitas oportunidades, pela ITS ou pessoalmente, eu sempre digo que é uma ótima oportunidade para você que está iniciando na advocacia ou até você que já é mais sênior, destravar alguns contratos com empresas que jamais foram abordadas por seus concorrentes eventualmente e criar boas relações, tá bom? O último ponto, pessoal, que eu vou falar, e também com bastante felicidade, é sobre a autorização da Fazenda Nacional, da Receita Federal, a não limitação da dedução das despesas com direitos autorais, tá? Da base de cálculo real do imposto de renda. Eu vou explicar cada ponto. Primeiro, base de cálculo real do imposto de renda só se aplica para as empresas que são optantes do lucro real. Essas empresas elas apuram o seu lucro da seguinte forma: receita menos despesas contábeis, e ela pega aquele lucro líquido contábil, realiza as adições, as exclusões e as compensações a se chegar no lucro real tributável. E o que é que a Receita tinha o entendimento antigamente? Ela dizia, olha, a despesa que você tem, contribuinte, com direitos autorais, essa despesa ela tem uma limitação de dedução do seu lucro real. Ela não pode ser acima de 5% do lucro líquido, por exemplo. Então você que pagava sobre aquele seu produto vendido a um parceiro seu por direitos autorais, por exemplo, você pagava 30% sobre o seu faturamento, 20%, 10% sobre o seu faturamento, você pagava isso ao parceiro, essa despesa ela era limitada quando você ia apurar o lucro real a 5%, porque se entendia que essa parcela poderia ser compreendida a título de royalties. E existe uma limitação legal, tá? E aqui eu não vou ficar falando muito em leis para não tornar isso aqui muito burocrático. A ideia aqui é que vocês confiem no que eu estou dizendo e que, se vocês tiverem alguma dúvida, questione aí a ITS, que ela realmente lhe responderá tranquilamente, ou manda um comentário aqui nos stories ou no post que eu vou falar, tá bom? Mas o fato é que a Receita Federal passa um novo entendimento com base em julgamentos do CARF, por exemplo,
e muito bem fundamentado pelo contribuinte, no sentido justamente oposto ao da limitação, e no sentido de que, se houver uma despesa com direitos autorais, você pode realizar a dedução integral. A oportunidade, por exemplo, para aquele eventual contribuinte, uma indústria de brinquedos que você tenha como cliente ou qualquer outro tipo de indústria que tenha um contrato de direitos autorais para a utilização de determinado desenho ou algo do tipo, que aquilo ali influencia na sua produção, e que essa empresa, ela, por exemplo, pode ter realizado a aplicação desses percentuais limitativos na apuração do lucro real dela. Então isso pode surgir uma possibilidade de se recuperar créditos administrativamente referente ao período pretérito, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. É um prazer estar com vocês. Espero realmente poder discutir melhor esses temas, porque é muito pouco tempo para falar de temas tão complexos. Pessoal, um forte abraço, um bom dia a todos e desejo tudo de bom. Vamos em frente e até semana que vem, tá bom?